Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor e que nesta paz, a palavra que vai ser ministrada transforme a sua vida, reconstrua os seus planos, reconstrua aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído. O Senhor tem o poder de reconstruir a sua vida. E eu vou falar sobre dois homens que, ao mesmo tempo em que eram pessoas muito diferentes, eles tiveram muitas coisas em comum. Vou falar de Esdras, o sacerdote, descendente de Arão, o homem que foi chamado pelo rei para reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. O templo que tinha sido destruído na Babilônia. Um templo que foi destruído porque o povo de Deus se afastou dele. E a consequência foi o cativeiro da Babilônia. Foi a Jerusalém sofrer os danos mais terríveis. A destruição da cidade, a destruição dos muros, e queimaram os portões. A cidade estava destruída, o templo foi destruído. E aí Deus levanta um homem chamado Ciro. E esse homem já tinha sido mencionado na Bíblia pelo profeta Isaías e também por Jeremias. E esse homem, o Ciro, Deus o chamou para devolver a Jerusalém ao povo dele, para reconstruir o templo que estava destruído e para devolver todos os objetos sagrados que o rei Nabucodonosor havia levado quando levou cativo o povo de Deus. E o Ciro, ele sentiu esse desejo enorme e ele fez um decreto dando liberdade àquele povo, para que aquele povo voltasse para Jerusalém e para reconstruir o templo do Senhor. E Esdras foi o homem escolhido para isso. Um sacerdote e escriba, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor das leis que Moisés passou para eles, um homem estudioso, um homem que tinha fé, porque não adianta você conhecer a palavra de Deus e não vivê-la. Mas certamente Esdras, ele vivia aquilo que ele aprendeu. E ele foi agraciado por Deus, foi escolhido pelo rei para fazer trazer aquele povo que estava vivendo em miséria e destruição, uma esperança. Devolver àquele povo o que era dele. E eles foram a Jerusalém. Porque a mão bondosa do Senhor estava sobre Esdras. E essa é a primeira peculiaridade do que tinha em comum entre Esdras e Neemias. Mas já Neemias não era sacerdote, não era escriba, não conhecia a lei de Deus. Mas era um homem escolhido por Deus, porque a mão bondosa do Senhor estava sobre Neemias. Enquanto o povo estava na miséria em Jerusalém,
nos destroços. Neemias estava no palácio do rei. Neemias era copeiro do rei e tinha livre acesso ao rei. E aí ele recebeu o chamado do Senhor, assim como Esdras, só que para fazer outra missão. Cada um de nós temos uma missão. E a missão dos dois, ela se torna uma só: reconstruir aquilo que estava destruído. Esdras ia reconstruir e reconstruiu o templo do Senhor. E Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém que estavam em ruínas e levantou novos portões que estavam queimados os portões. Fez tudo novo, porque Deus reconstrói fazendo tudo novo. Aquilo que você está vendo como destruído diante de você, Deus faz novo. Basta você crer, você andar com Ele, de mãos dadas com o Todo-Poderoso, com o Autor dos céus e da terra, com o Autor de sua vida e de minha vida, que Ele vai reconstruir aquilo que parece tão complicado. Ele resolve, num piscar de olhos, Ele resolve, num momento de comunhão. E Neemias, quando tomou conhecimento, ele estava muito bem no palácio, com um emprego seguro, copeiro do rei, vivendo das regalias do palácio. Ele estava bem, até que ele recebeu um irmão dele. Ele recebeu um irmão, Neemias. E esse irmão não lhe deu boas notícias. Neemias perguntou ao irmão como estava a cidade. E ele disse: os restantes, os que sobreviveram ao auxílio. Aqui eu estou lendo Neemias, no capítulo 1. Neemias, quando encontra esse irmão, pergunta ao irmão: como estão as coisas lá? E aí em Jerusalém, e aí ele responde que os que sobreviveram ao exílio se encontravam lá na província em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Olha o que Neemias diz: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Porque não adianta você chorar para quem não pode resolver. Você tem que clamar àquele que pode resolver e que quer resolver e que te ama como um bom pai. E ele orou assim: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. É bom confessar pecado. É bom, porque você está diante daquele que sabe todas as coisas. Ele só está esperando que você reconheça e que você entenda
que ele pode perdoar o seu pecado. Basta que você se arrependa. E ele diz: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. E aí ele pede, Neemias pede, e o Senhor atende ao clamor de Neemias. E o Senhor faz com que aquele chefe de Neemias, o rei Artaxerxes, este rei, ele viu a dor de Neemias. No 2º capítulo de Neemias, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? E isso tem de ser tristeza de coração. Olha a sensibilidade que Deus faz as pessoas sentirem quando Deus quer usá-las para nos abençoar. Mas que você também seja sensível à voz de Deus para ajudar a outras pessoas. Naquele momento era Neemias que precisava do socorro. E Deus usou o rei para se sensibilizar com a dor do copeiro. Rei, copeiro. Para Deus não existe. Não tem problema essa parte de hierarquia, de quem tem poder, de quem tem dinheiro, de quem não tem. Deus é Deus de todos, dos pobres e dos ricos. Ele é Deus. E Deus usou aquele rei. E aí ele disse: então, quando o rei pergunta: o que é isso? Se você não está doente, o que é isso? Só pode ser tristeza do coração. E olha o que Neemias diz: então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Olha só. O que você me pede agora? E no lugar de um impulso, Neemias pedir, Neemias disse: então orei ao Deus dos céus. E aí disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar à cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Deus está falando em reconstruir, em pegar os seus pedacinhos e te fazer novo. É reconstrução que eu estou falando. É restauração que eu estou falando. É isso que Deus quer que seja falado hoje. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Ou seja, eu já autorizo. Mas qual é o tempo que você quer?
Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi. Porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Diga isso. Porque a mão bondosa do meu Deus está sobre mim. E havia isso em comum, Neemias e Esdras. Porque no livro de Esdras, o narrador do livro, ele diz que a mão bondosa do Senhor estava sobre Esdras, para que ele tivesse condições de reconstruir o templo do Senhor. A mão bondosa do Senhor. Sem essa mão bondosa, nós não temos esperança. Mas com esta mão bondosa sobre nós, nada é impossível. Tudo se torna possível. E o Senhor diz hoje, tudo pode se tornar novo para você. Tudo se tornará novo para você. Se você crer, você verá a glória de Deus. Creia. Então você vê que a mão bondosa do Senhor estava sobre ele, que tudo deu certo, que ele foi para aquela cidade com todo o aparato, com tudo que ele precisava para reconstruir os muros. Este homem que se tornou governador de Jerusalém. Ele se tornou governador de lá. E uma coisa muito interessante neste homem. Neemias, ele não cobrava impostos. Ele não pedia salário para governar aquela nação. E ele diz que, pelo contrário, ele ajudava. Porque ele sabia que o povo já estava sofrendo demais. Aquele povo já estava sendo massacrado demais, já tinha sofrido demais. Aquele povo precisava do favor de Deus. E ele estava cheio da presença de Deus para cobrar pelo trabalho dele como governador. E ele não cobrou. Ele não cobrou. E ele ainda reclamou. Ele reclamou daqueles que estavam cobrando dos próprios irmãos. Ele reclama deles, daqueles homens que queriam levar vantagem. Aqueles homens que queriam ganhar dinheiro em cima da pobreza do outro. Mas ainda bem que aqueles magistrados, eles pararam de fazer injustiças, de cometer injustiças e abuso de autoridade. Eles ouviram a voz de Neemias. Quando Neemias disse, tem que devolver. Parem de cobrar impostos e devolvam as terras. Vocês estão explorando o povo. E houve uma mudança em Jerusalém. Sabe por quê? Porque Esdras, ele leu o livro diante do povo. Quando ele leu o livro sagrado que foi encontrado nos escombros do templo,
O povo se arrependeu dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e se purificaram, e buscaram a face do Altíssimo, e se arrependeram. Aqui diz, em Neemias 9, arrependimento e confissão de pecados. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus durante 1/4 parte do dia e durante outra 1/4 parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. E eles clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E disseram, levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus. Os sacerdotes disseram, levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse, bendito, bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor, só o Senhor é Deus. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que há na terra, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Oh, meu Deus. Eles reconheceram. E o povo, no capítulo 10 de Neemias, promete guardar a lei do Senhor. Não é só conhecer, é aplicar a lei do Senhor. É viver a palavra de Deus. É buscar o fruto do Espírito Santo com suas virtudes. Amor, alegria, perdão, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Palavra que hoje está tão banalizada, a fidelidade. Mas a fidelidade, quem é fiel a Deus é fiel ao seu próximo. E quem é fiel ao seu próximo não comete injustiças. E quem anda com Deus e obedece a Deus, tem de Deus a proteção. A bondosa mão do Senhor será sobre você que o buscar de todo o seu coração, com toda a sua força. Não importa o que o mundo diz. O mundo diz aos jovens, vai, apronta. Você é dono do seu corpo. Você é dona do seu corpo. Mulher, você tem que ser empoderada. E você empoderada, o poder está em suas mãos. E você está enganada pelo mundo. Porque nós não temos poder nenhum. O nosso empoderamento tem que vir do alto. Eu tenho o poder em Deus de resistir ao diabo, para que ele fuja de mim. E aí o diabo fugindo de mim, eu tenho paz. O meu corpo não é meu. Este corpo aqui tem um dono. Aquele que me permitiu vir ao mundo. Que quando eu estava ainda sem forma, no ventre da minha mãe, ele já escreveu todos os meus dias aqui na terra. Até este momento, onde eu estou falando
do amor de Deus e de que ele quer reconstruir a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Porque de ruínas dos muros de Jerusalém foram levantados novos muros, novos portões. O templo foi refeito. E lá se adorou ao Deus vivo. E saibam, não existe uma vitória sem uma luta. Você vence aquilo que você luta. E tanto Neemias como Esdras sofreram represálias. Eles sofreram muito dos seus inimigos. Surgiram inimigos. Mas entenda, nós não brigamos contra sangue nem carne, mas contra as potestades do mal, que não queriam que fosse reconstruído o templo do Altíssimo. Então surgiram homens que criaram mentiras, narrativas mentirosas e mandaram a carta para o rei. E Esdras foi obrigado a suspender a construção do templo por um tempo. Porque o Senhor, quando ele quer fazer, ele faz. E eles tentaram, de toda forma, destruir Esdras, para que não fosse reconstruído o templo. E assim também fizeram com Neemias, para que ele não levantasse os muros, para que ele não fechasse as brechas. Os inimigos queriam ter acesso ao povo de Deus e criaram mentiras, narrativas para o rei. Mas eu tenho que encontrar aqui o que o rei Dario respondeu. Oh, como é bom quando Deus está à frente. É bom demais. Oh, meu Deus bom. É tão maravilhoso quando ele está à frente. Sabe o que foi que ele fez? Uns maus elementos mentiram para o rei Dario, dizendo que o povo, aquele povo, os judeus, estavam querendo tomar o reinado dele. Criaram narrativas mentirosas. Mas o rei Dario foi analisar o que tinha a respeito dos judeus e encontraram o decreto de Ciro, onde ele disse que o Senhor colocou no coração dele para que fosse reconstruído o templo, para que aquele povo voltasse com tudo que eles tinham perdido, que tinha sido levado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Tinha que devolver. E eles viram. E aí Dario, quando eles enganam os adversários, consultam Dario, os adversários de Neemias e de Esdras. Ai, que coisa linda. A resposta de Dario está no livro de Esdras, capítulo 6, a partir do versículo 6. Capítulo 6 e a partir do versículo 6. A resposta de Dario. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai, 2 inimigos do povo de Deus. Ele disse, e os seus companheiros, seus comparsas que estão organizando aí contra os judeus, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Oh, glória! Fiquem longe do território dos israelitas. Fiquem longe. Não interrompam a obra desta casa de Deus. Não interrompam a obra desta casa de Deus. Para que o governador dos judeus, que era Neemias, e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando
o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado, dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam. E aí ele diz tudo que eles precisam. E ele diz no final: eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a diligência. E aí o templo foi concluído. O templo do Senhor foi concluído. Os inimigos tiveram que baixar a guarda. Os inimigos têm que baixar a guarda. Ninguém pode ser inimigo de Deus. E aí houve a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa no templo, agora novo, refeito. E as pessoas se alegraram demais. Eles se alegraram tanto. E aí, meu Deus, foi só alegria. Até os anciãos que viram o templo anterior, eles choraram de emoção quando viram o templo refeito. Pelo poder de Deus refeito. Porque os inimigos tiveram que recuar. Ninguém briga com o povo de Deus. Ninguém pode mais do que Deus. E Deus honra o seu povo. Agora que sejamos povo de Deus. Que sejamos povo de Deus. Temos que ter essa consciência. E que Deus restaure a nossa sorte. Que Deus salve a nossa nação brasileira. Que Deus salve a nossa igreja. Que Deus avive a nossa igreja. Que sejamos instrumentos, como Esdras foi no templo, o sacerdote, descendente de Arão. Que sejamos como Neemias, pessoas íntegras, honestas, que não exploram ninguém, que não fogem da lei. Precisamos ser ousados em num mundo em que dizem que você deve ser desonesto, porque o salário mínimo do homem trabalhador